Olá, segunda série, tudo bem, meus queridos? Prof. Daiane aqui mais uma vez para fazer uma conversa rápida com vocês, uma fala rápida, né, das nossas aulas aí, do nosso conteúdo de química, tá? Hoje deixei aí para vocês uma revisão sobre os efeitos coligativos, mas também foquei um pouquinho mais nos líquidos puros, tá? Nas propriedades dos líquidos puros, porque no vídeo anterior eu já havia enviado sobre os efeitos coligativos, ali tonoscopia, crioscopia, então achei melhor hoje focar um pouquinho mais ali no conteúdo. Nessa aula aí que vocês receberam do SWAY, eu foquei um pouquinho mais dos líquidos puros, tá? Ali ponto triplo, volatilidade, né? Aquelas questões de pressão de vapor, aquilo ali que a gente já havia conversado em sala, mas importante uma revisadinha antes da atividade avaliativa dessa semana, tá? E aqui no vídeo eu quero só corrigir com vocês os exercícios que eu deixei para que vocês fizessem e postassem lá no Positivo On, tá? Ainda não abri ali para verificar quantos entregaram, espero que vocês tenham conseguido fazer e me enviar, né? Consta como uma tarefa normal ali para vocês, tá? Então, vou pedir que vocês deem uma olhadinha lá no caderno de atividades, na página 25, tá? Onde nós vamos corrigir os exercícios que eu havia pedido para que vocês fizessem ali na semana passada, tá? Deem uma olhadinha lá, página 25. Então, se vocês observarem ali, né, quando começa a falar sobre os efeitos coligativos, a primeira questão ali, a número 9, ela tá falando sobre a adição do soluto e quais os efeitos que ele pode causar nesse líquido puro, né? E aí, para que você determine ali no ladinho, determine como se chama, né? Qual é o nome desse efeito coligativo que ocorre, tá? Então, na primeira linha ali, né? Na primeira célula ali da tabela, vocês podem ver que ele está falando da relação entre a diminuição da temperatura de congelamento. A temperatura de congelamento, então, ela é alterada pelo efeito pelo efeito chamado de crioscopia, efeito crioscópico, né? Então, aqui na primeira célula da tabela, crioscopia, né? O segundo item ali está falando sobre o baixamento da pressão de vapor. Então, o abaixamento da pressão de vapor, ele está relacionado à tonoscopia, tá? Tonoscopia. E o último ali da tabelinha, né, a diferença que ocorre no ponto de ebulição do solvente quando adicionado soluto e a ebulioscopia, tá? Então, é fácil associar crioscopia, temperatura de fusão, congelamento, tonoscopia para abaixamento da pressão de vapor, né? E a ebulioscopia da temperatura de ebulição. Então, só raciocinar ali com os nomes que a gente já consegue encontrar ali as respostas, ok? Na sequência ali da número 10, ele trouxe aquele gráfico, né? Aquele gráfico que mostra ali a possibilidade de você ter o mesmo, no mesmo recipiente, numa mesma situação, no mesmo momento, né? Você ter ali, respectivamente, uma substância em 2 ou até 3 estados diferentes. Então, ali, sólido, líquido e gás, mostrados ali neste gráfico, né? Na sequência, ele pede para que vocês avaliem o gráfico, né? E veja quais são as propriedades que estão relacionadas pelas linhas ali do gráfico, tá? Então, vou colocar aqui para que vocês vejam ali nas respostas, né? Quais são as linhas que estão representando qual tipo de efeito alterado, né? Pelas linhas ali do gráfico. Então, os efeitos que estão destacados ali, respectivamente, são os efeitos de crioscopia, que é de abaixamento da temperatura de fusão, né? Ebulioscopia, da ebulição, e a tonoscopia, da pressão de vapor. Então, a resposta correta ali é a letra C, ok? A número 11, que já está aqui na sequência, é uma questão bem interessante também, porque ela fala sobre a questão aí dos icebergs, né? Porque o iceberg permanece congelado mesmo em alguns locais onde tem uma temperatura mais elevada, onde não tem a temperatura de congelamento necessária, por exemplo, né? E por que a água do mar permanece líquida e o iceberg continua
flutuando ali em forma de gelo, tá? Então, isso acontece por quê? Porque os icebergs, eles são formados por água doce, né? São geleiras que se desprenderam aí dos polos de milhões de anos atrás e eles são de água doce. Ou seja, não tem adição de soluto, não tem sal dissolvido nessa água. Enquanto a água do mar tem sais dissolvidos. Então, isso ocorre devido a essa diferença. A água do mar, mesmo estando abaixo de 0 graus Celsius, ela vai continuar em estado líquido, porque ela tem muitos solutos ali dissolvidos, muitos tipos de sais dissolvidos ali, né? Enquanto o iceberg vai permanecer congelado, porque ele tem água doce, tá? Então, aqui, deixa eu colocar aqui para vocês, né? A definição, a resposta, se vocês quiserem pausar depois para anotar como está aqui, né? Mas eu espero que vocês tenham chegado a esse mesmo raciocínio. Então, a água do mar permanece líquida pela adição de sais que existe nela, por ter uma grande concentração de sais, né? E aí, do iceberg permanece congelada por ser água doce, tá? Na sequência, ali na outra página 26, né? Uma questãozinha ali sobre o cozimento de alimentos, então falando sobre o cozimento do macarrão, por exemplo, né? Por que que quando você prepara uma massa, né, em algumas situações, quando você põe sal na água, ocorre uma diferença, a massa fica mais mole, cozinha mais rápido, mas por que que ocorre isso, né? Porque quando você adiciona sal, você aumenta a temperatura de ebulição do líquido, né? Porque ele é um soluto não volátil, ele vai intensificar as propriedades físicas daquele solvente, da água, tá? E a água vai demorar mais para ferver, vai demorar mais para entrar em ebulição. Já a massa vai cozinhar mais rapidamente, não vai precisar ter aquela temperatura máxima ali de ebulição para ter o cozimento da massa, ok? Então, a respostinha tá ali também, caso vocês queiram pausar depois para anotar, para verificar, né? Podem anotar ali, né? E a número 13 também está aqui para vocês, né? A número 13, ela trazia várias questões, várias colocações ali, né? E aí, sobre a questão de você colocar aditivos, adicionar alguns aditivos nos radiadores de carro, e isso evitar que ocorra o superaquecimento, evita que ocorra a fervura, né, do motor, como a gente conhece aí mais popularmente, né, para que não entre em colapso aí o motor quando ferve o motor, tá? Então, a adição desses aditivos aí melhora essa questão. Por que que ela melhora essa questão? Porque ela vai diminuir a temperatura de ebulição, vai causar uma diferença nas propriedades desse líquido utilizado no motor do carro, tá? Então, a letra D correta, porque diminui a pressão de vapor da solução formada com relação à água pura, causando um aumento do ponto de ebulição e uma diminuição no ponto de fusão. Então, aquelas propriedades físicas ali que a gente já conhece, tá? Aí, na número 14, aqui, número 14, na sequência, né, está falando sobre a questão de você colocar sal em alguns países, né, o sal é colocado para facilitar o derretimento da neve, para melhorar o tráfego ali, a circulação de veículos, de pessoas nas ruas, onde a neve é mais intensa, né? O inverno mais rigoroso tem muita neve, então é colocado sal nas ruas. Por que que é feito isso? Por que que é utilizado o sal nessa situação, né? Porque ele provoca o efeito de crioscopia, então ele faz a diminuição da temperatura de fusão. Então a água presente ali na neve, ela não vai congelar mais a 0 grau, e sim a uma temperatura inferior a isso, uma temperatura mais negativa. Então facilita, tá? Então ali na letra A, efeito crioscópico e osmótico, tá? Porque além de colocar o gelo nas estradas, ele falou sobre a questão de você colocar sal para conservar a carne, né? Quando você adiciona sal para conservar um alimento, seja carne ou qualquer outro, ele retira a água do interior do alimento. Então, esse é o efeito de osmose, a água sai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado.
sem a presença de água no alimento, os micro-organismos não vão sobreviver, eles não vão ter um meio ali para sobrevivência e não vão estragar o alimento. Então, a osmose é muito utilizada nesse sentido, para conservar alimentos, tá? Então, a letra A, efeito quioscópico, e osmose, que é o efeito osmótico, né? A número 15 tá falando aqui, deixa eu colocar aqui para vocês, cadê a número 15? Aqui, né? A número 15, ela tá falando para vocês sobre mesma pressão, comparando-se a temperatura de ebulição e de congelamento de uma solução aquosa de açúcar com a correspondente água pura, tem-se, né, maior temperatura de ebulição e menor temperatura de congelamento para a solução de açúcar. Então, lógico que a solução com açúcar vai demorar um pouquinho mais para entrar em ebulição, vai demorar um pouquinho mais para congelar, vai precisar de uma temperatura inferior para congelamento. Então, a letra C é a que está correta ali na número 15, tá? E na 16 tá falando também sobre essa possível adição aí de 150 gramas de açúcar, né, de sacarose a 1 litro de água pura, vai fazer com que sua pressão de vapor diminua, né? A pressão de vapor vai diminuir, a volatilidade vai diminuir, a temperatura de ebulição vai diminuir, né? Vai ser mais difícil de entrar em ebulição, vai aumentar, e o congelamento também alteraria, mas nas alternativas que tem ali, sobre a pressão de vapor que diminuiria, a letra A é a que está correta, né? Então, se vocês observarem ali, na número 17 também está falando sobre essa questão de você colocar, ter algumas soluções, outras, algumas com uma concentração maior, outras com uma concentração menor, qual seria a que teria mais alteração, né? Letra A, tá? Aqui na número 17, tá falando que a temperatura de ebulição da água é mais alta para que o sal também se vaporize. Tá errado, porque o sal ele não é um soluto volátil, então ele não vai se volatilizar, não vai evaporar junto com a água. Ela torna mais alta a temperatura de ebulição, mas não porque ele tenha que entrar em ebulição, porque ele altera as propriedades do solvente, tá? Então, a alternativa correta aqui é a letra D, né? A letra D, que fala que a água destilada, como é uma substância pura, ela entra em ebulição a uma temperatura mais baixa, ok? Então, eu vou corrigir com vocês aqui até aqui a 17, tá? Ainda tem aqui algumas questões 27, da página 27, página 28, que ainda nesta aula, né, nessa sequência aí, eu vou colocar para vocês a foto, né, ao anexar ali para vocês a imagem da correção para que vocês verifiquem, para que não fique também muito longo este vídeo, ok? Então, espero que vocês estejam se dedicando aí para os estudos, né, e depende muito mais de vocês agora, o aprendizado de vocês. Nós fazemos a nossa parte, mas a parte de vocês vai ter que ser multiplicada por muito mais, né, porque vocês em sala teriam uma facilidade um pouquinho maior de aprender. Então, agora a distância tem que se dedicar mesmo para que vocês não saiam ainda mais prejudicados, tá? Espero que vocês estejam conseguindo aproveitar isso, ok? Na próxima aula, então, a gente retoma, e essa correção aqui eu deixo para que vocês confiram ali as respostas e possam fazer a atividade avaliativa na sexta-feira, tá? Então, muito obrigada pela atenção de quem assistiu aí até agora, e bons estudos e até a próxima, beleza? Segunda série.